de fome nos dias de Isaac, bem como o texto no Antigo Testamento, não tem nada a ver com o conceito de fome que existe nos dias de hoje. Nós vimos que a fome a qual a Bíblia está relatando é uma reação orgânica ou biológica. A fome, no período a qual a Bíblia está se relatando, ela se recusa, a terra, ela se recusa a produzir. Fome no Antigo Testamento é uma questão territorial, é uma questão de território. Em determinado momento, naquela região, a terra, ela se recusava a produzir, e exatamente isso que Isaac, ele estava passando, ele estava vivendo um período onde ele está na terra e ele está dizendo, não simplesmente, não há nada que o homem possa fazer, que o agricultor possa fazer, porque nós precisamos entender que existem algumas intervenções, existem algumas coisas na vida que com a nossa ajuda, com a nossa intervenção, elas melhoram ou pioram. Nós vimos que existem outras que nada do que façamos, nada do que nós podemos fazer é capaz de mudar o que nós estamos vivendo. Nós vimos que, mas Deus é Ele quem sempre dá a última palavra. Deus é quem sempre determina para o cristão o que se deve acontecer ou o que não se deve. Nós vimos que a Bíblia diz que Isaac estava atravessando um período de fome, e passando por aquele período, o escritor diz, a palavra do Senhor nos diz que a fome semelhante que houve nos dias de Abraão, que é o pai de Isaac. Nós vimos que agora, quando Isaac está passando por esse momento, não era só Isaac que tinha que enfrentar esse momento. O período de fome Abraão também enfrentou. Abraão também passou por esse período de fome. Belém também atravessou o período de fome nos dias de Elimeleque e Noemi. Passou a casa do pão, a casa que supria a necessidade. Belém significa casa de pão. Passou também por um momento de fome. Nós vimos também que a fome atingiu Samaria, períodos a qual Eliseu estava naquele lugar, o profeta Eliseu. Nós vimos também que a fome também atravessou os países vizinhos do Egito, no momento a qual José, ali ele interpreta os sonhos de Faraó. Passou por períodos de fome, e nós vimos que em todos os períodos de fome que aqueles países, aqueles lugares passaram, Deus simplesmente fez com que eles superassem a fome. Deus fez com que eles conseguissem vencer. Eles amavam a Deus, e por conta da intimidade a qual eles tinham com Deus, mesmo passando por períodos de fome, eles conseguiram vencer a fome. Eles conseguiram passar por aquela dificuldade. Quando nós vimos que estamos vivenciando um problema, hoje podemos estar tentando falar que esse é o maior problema das nossas vidas, a fome, mas nós podemos ter a certeza que o que nós podemos estar passando não é o problema maior das nossas vidas. Ele pode estar até nos assolando, ele pode até estar nos afligindo, mas nada é maior do que o Deus que nós servimos. Nada é maior do que o Deus a qual nós adoramos. Eles estavam passando por aquele período de fome, mas aquela fome que eles estavam enfrentando não era mais do que o Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. E nós vimos que ele viveu naqueles dias. O Deus que deu escape para Abraão, o Deus que deu escape para Isaac, também vai dar escape para a sua vida nessa noite. O mesmo Deus que supriu a necessidade de Abraão nos dias da fome, o mesmo Deus que supriu a necessidade de Isaac nos dias da fome, lhe dando-lhe uma estratégia, o mesmo Deus vai lhe dar estratégia nessa noite, para você suportar esse momento
sua vida, na sua família, na sua casa, Deus ele vai lhe dar uma instrução. Deus vai fazer de novo o que Ele já fez há tempos atrás na sua vida. Você pode ser profeta para alguém e dizer: Deus vai fazer de novo. Essa fome não vai te matar. Essa fome não vai matar a sua casa. É apenas uma estratégia que Deus está usando para mostrar uma direção para a sua vida. E aí nós vimos Moisés, um homem cheio de experiências com Deus. Mas Moisés, ele vai fraquejar. É verdade. Um homem cheio de experiência, um homem que viu Deus passar as costas na frente de uma rocha. Aleluia. Ele tem o seu momento de fragilidade. Assim como nós somos seres humanos. Nós temos as nossas fraquezas. Nós temos os nossos momentos de falha. Não é porque nós somos cristãos que nós vamos ser super-homens e super-mulheres, não. Nós temos os nossos momentos, assim como Moisés teve. E aí nós vimos que na fé, como nós fraquejamos, Moisés sabe que Deus o livrou do rio Nilo. Moisés, ele sabe que Deus o livrou na travessia do deserto até chegar no Egito, até chegar na terra de Midian. Nós vimos que Moisés, ele sabe que Deus fez sinais, prodígios e maravilhas no Egito. Moisés, ele sabe que Deus fez cair pão do céu, fez cair o maná do céu para alimentar o povo no deserto. Nós vimos que Moisés, ele sabe que Deus deu ali a ordem para ele ferir a rocha e brotar água da rocha. Mas só que agora nós vimos que Moisés, ele sabe também que no deserto o povo crescia, a criança crescia, a roupa crescia no corpo da criança, o pé da criança crescia, o sapato crescia no pé da criança. Deus, ele estava mostrando para Moisés que ele era o Deus que supria a necessidade do povo. Deus estava mostrando para Moisés que ele estava cuidando do seu povo em meio ao deserto. Isso nos mostra e nos dá a prova que deserto não mata a crente. Deserto não mata a fé de crente. Deserto ele não deixa o crente fechado na presença do Senhor. O deserto é a escola do crente ser aprovado, porque crente que não passa por deserto não é aprovado em momento nenhum da sua vida. Temos que passar pelo deserto, temos que passar pela tempestade, temos que passar pelo vale, porque quando passamos